paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo à nossa segunda aula do nosso discipulado. Se você chegou até aqui, você já é um vencedor, já passou pela primeira aula, não é? E eu muito agradeço a sua participação, porque este discipulado, de uma forma bem singela, de uma forma bem humilde, é feito com muito carinho para todos vocês. Vale lembrar que este discipulado é realizado pela Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, aqui na cidade de Amparo, no estado de São Paulo, em especial para todos os irmãos da nossa congregação. Mas também é aberto para todos vocês que quiserem também aprender mais e mais da palavra do Senhor. Eu me chamo Leandro Lira e vou estar junto com vocês, passando todo o conteúdo da nossa segunda aula, falando sobre Conhecendo Jesus. Vale lembrar que 99% do nosso conteúdo é retirado unicamente da Palavra de Deus, a nossa Bíblia Sagrada. E esses 1% restante nós estamos retirando de algumas obras, como o nosso livro Declaração de Fé, e também alguns outros livros, como Teologia Sistemática, Doutrinas Bíblicas, de alguns renomados teólogos, né? Vale lembrar, queridos irmãos, que esta aula não é um conteúdo pleno, completo para todos vocês. A Bíblia é o único e infalível manual de fé do cristão. Então, para aprender mais e mais da palavra de Deus, a Bíblia é o único meio em que nós podemos aprender a palavra do Senhor, os mistérios de Deus, através também da ação e ajuda do Espírito Santo. É Ele que nos mostra a palavra do Senhor. Ele é o nosso verdadeiro professor. Amém, amados? Quero também dizer aos irmãos que o conteúdo daqui não é um conteúdo completo, né? A gente não consegue discernir de uma forma completa, plena, sobre Jesus. O que a gente tem é o que a gente conhece por fé e também pela palavra de Deus, aquilo que a palavra de Deus nos deixa para o nosso conhecimento através de Jesus e também através de experiências próprias do nosso relacionamento de fé com o Senhor Jesus. Você vai ver eu abaixando muito a cabeça aqui para procurar conteúdo, mas não é para mostrar minha careca para vocês não, tá bom? É mais porque eu estou retirando aqui da palavra do Senhor e de alguns conteúdos aqui para os queridos irmãos, tá bom? Vamos para a aula? Já falei demais, né? Então, vamos continuar falando, né? Entrando agora no nosso assunto da nossa lição. Segunda aula, Conhecendo Jesus. Você conhece Jesus? Você sabe quem é Ele? Muitas vezes, muitos conhecem por fé. Outros conhecem através de testemunhos de outras pessoas. Muitos conhecem o Jesus de fulano, de Beltrano, do pastor, né? Mas o Jesus da Bíblia, mas não conhecem o Jesus da sua vida. Nós estamos aqui mostrando uma pequena parcela de quem Jesus ele é e representa para as nossas vidas. Primeiro de tudo, antes de entrarmos no nosso conteúdo, é importante falar para vocês que Jesus ele é Deus. Amém? Resumindo tudo, Jesus ele é Deus. Você já aprendeu sobre Deus na aula passada, não foi? Então, pega todo aquele conteúdo que você já aprendeu sobre Deus e agora vamos estar de uma forma mais específica falando sobre a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Quem é Ele? Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém? Antes de tudo, falar da pessoa, a gente não pode esquecer de falar do nome dessa pessoa. O nome Jesus, queridos, é apenas uma tradução do original lá de Israel, que lá eles não chamam Jesus, que nós estamos acostumados a chamar aqui no Brasil, porque aqui no Brasil nós chamamos pela tradução em português. Então, quando nós falamos Jesus, nós estamos falando de um nome que era hebreu e foi traduzido para a nossa linguagem aqui no Brasil, que se tornou Jesus. Mas os hebreus, o povo de Israel, eles costumam chamar Jesus
de Yeshua, que é o Jesus traduzido para nós brasileiros ou portugueses, né, para a língua portuguesa. Mas o nome Yeshua lá em Israel, traduzindo para o nosso conhecimento, significa Salvador. Então, quando eles chamam Yeshua, eles estão se referindo ao Salvador. Eles também chamam Jesus de Yeshua, Salvador, mas também chamam de Hamashia, que significa o Messias, o esperado, o prometido, o filho da promessa, né? Também Jesus é chamado de Cristo ou Emanuel, Deus conosco, traduzido, né? Segundo o profeta Isaías. Cristo, a palavra Cristo no grego significa ungido. Então, quando eu falo Jesus Cristo, eu estou me referindo ao meu Salvador ungido. Amém, amados? Então, este é o nome Jesus, o significado do nome Jesus, Salvador. Jesus Cristo, Salvador ungido. Presta muita atenção, porque isso pode cair na prova. Amém? Vamos lá. Conhecendo Jesus. Eu vou estar lendo alguns trechos aqui de algumas obras, de alguns resumos que eu fiz para vocês, para ficar melhor a nossa compreensão. A Bíblia, ela é a infalível palavra de Deus. É a fonte de toda a revelação acerca de Jesus, o único Filho de Deus, ou o Filho unigênito de Deus. Então aqui eu já começo falando para você que sem a Bíblia você não saberia, conheceria a respeito de Jesus. Ela é a única fonte que fala a respeito de Jesus. Se você hoje vê vários livros, várias obras escritas falando sobre Jesus, todas elas partiram do seu ponto inicial. A sua fonte foi a Bíblia Sagrada. Amém? Jesus, ele é o nosso alvo, né? É aquele em quem devemos estar seguros. É aquele que, como a Bíblia fala, é o autor e consumador da nossa fé. Então, resumindo todas as coisas, todo esse assunto, essa pequena introdução, falamos que a Bíblia é a fonte que fala sobre Jesus. Jesus é o tema central da palavra de Deus. Então, se alguém perguntar para você do que a Bíblia ela fala em termo grosso, geral, pleno, você vai responder: a Bíblia ela fala a respeito do plano de Deus para a salvação da humanidade. E que plano é este? Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém? Então, é importante deixar bem claro para os irmãos que Jesus ele é o tema central da Bíblia Sagrada. Então, quando eu estudo a Bíblia Sagrada, eu estou estudando Jesus, os seus mistérios, as suas obras, os seus feitos, as suas manifestações e as formas dele agir. Um pequeno relance de quem é Jesus para as nossas vidas. A Bíblia você vai ver que é cheia de passagens, cheia de conteúdo, de histórias, mas todas elas apontam Jesus Cristo. Todas elas fazem menção de uma forma direta ou indireta de que Jesus Cristo viria salvar a humanidade. Você vê isso tanto no Antigo Testamento como também no Novo Testamento, menções de uma promessa que foi profetizada para o povo de Israel e para o mundo, de que nasceria um que seria o Salvador, que reconciliaria de novo o homem com Deus, que traria de volta o relacionamento com Deus, do homem, da humanidade com Deus. Quando eu falo homem, eu me refiro também a toda a humanidade, tanto homens como mulheres. Então, amados, eu vou estar aqui fazendo algumas referências apenas do Evangelho de João. Mas tudo isso está na Bíblia Sagrada. Você pode ver no capítulo 6 e no capítulo 9 também de Isaías, em Malaquias no capítulo 3. Você pode ver no próprio livro de Gênesis, quando Deus faz menção, né, de que nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Você vê também profecias sobre
o grande Messias, o Salvador, que está espalhado pela Bíblia Sagrada. Você vê isso, né, como eu já mencionei em Isaías capítulo 6, que nasceria de uma virgem, e ela dará à luz a um filho, e ele seria, o seu nome seria Emanuel, que traduzido é Deus conosco. A Bíblia também fala daquele que seria o Deus forte, o conselheiro, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, fazendo menção a Jesus Cristo também, falando também a respeito de Jesus lá em Isaías capítulo 53, que ele levaria sobre si todas as nossas enfermidades, nossas dores, nossos pecados, e nos salvaria das nossas transgressões, né? Da culpa, do castigo para as nossas vidas. E através do seu sacrifício, hoje nós temos paz com Deus. Glória a Deus por isso. Amém, amados? Mas no Evangelho de João é importante eu citar para vocês, porque é o Evangelho que mais faz menção, além de contar o ministério, a história, a trajetória de Jesus desde o seu nascimento até a sua morte e ressurreição, também espalhados pelo seu conteúdo, você vê menções de que Jesus, ele era Deus, Filho de Deus, e muito além do que nós podemos imaginar. Nós vamos entrar em algumas questões falando de Jesus como Salvador, como Deus, como Filho de Deus. Mas se você observar no Evangelho de João, no capítulo 1 e o versículo 1, você vai já encontrar a primeira menção sobre Jesus, falando como Jesus como o Verbo, a palavra, a palavra verdadeira. Jesus é a palavra. João 1, capítulo 1, versículo 9, Jesus ele é a verdadeira luz. Capítulo 1 e o versículo 29 também de João, Jesus é o Cordeiro de Deus. Capítulo 4, versículo 42, Jesus é o Cristo, o Salvador do mundo. Capítulo 5, versículo 22, Jesus é o Juiz. Capítulo 6, versículo 35, Jesus é o pão e a água da vida. Capítulo 8, versículo 12, Jesus ele é a luz do mundo. Capítulo 10, versículo 9, Jesus é a porta da salvação. Capítulo 10, versículo 14, Jesus ele é o bom pastor. Capítulo 11, versículo 25, Jesus ele é a ressurreição e a vida. Capítulo 13, versículo 13, Jesus é mestre e Senhor. Capítulo 14, versículo 6, esse é conhecido. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Capítulo 15, versículo 1, Jesus é a videira verdadeira. E o capítulo 17, versículo 3, Jesus é o enviado de Deus. Apenas alguns relances, algumas nuances de Jesus no Evangelho de João, mas a Bíblia está recheada de menções, de alusões a respeito do nosso grande supremo Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amados? Vamos correr para nosso outro ponto em que nós vamos falar a respeito de Jesus. Jesus, além de ser Deus, além de ser a segunda pessoa da Santíssima Trindade, junto com o Pai e o Espírito Santo, e os três são o Deus que nós servimos, Jesus ele é reconhecido também como o Filho do homem, mencionado na Bíblia, e também como o Filho de Deus. Nós vamos estar trazendo um rápido resumo para você a respeito destes títulos. Ao ser batizado por João Batista, Deus o confirmou como sendo o seu filho, Jesus, o seu filho amado. Você vai ver isso em Mateus, no capítulo 3, e o versículo 17. Quando este foi batizado por João Batista, eles que ouviram a voz do céu dizia: este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu me alegro, em quem eu me comprazo. No deserto, Satanás também queria fazê-lo duvidar de sua filiação, quando o próprio diabo ele disse: se tu és o filho de Deus, ele sempre fazia essa pergunta. Se tu és o filho de Deus, faz com que essas pedras se transformem em pão. Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, em outras tentações, em outra tentação em que ele
tentou o Senhor Jesus e a Bíblia diz que ele foi vitorioso. Jesus foi vitorioso. Amém? Você vai ver isso lá em Mateus no capítulo 4 e o versículo de número 3. Mesmo assim, você vai ver também em Marcos capítulo 3, versículo 11, que os próprios demônios o reconhecem como Filho de Deus. No texto anterior, quando nós falamos sobre a tentação de Jesus, o Satanás tentou por dúvida, mas depois os demônios admitiram que ele é o Filho de Deus. Eles mesmos admitiram. O escritor aos Hebreus, amados, afirma que nesses últimos dias Deus nos falou pelo Filho. Hebreus capítulo 1, versículo 1, versículo também 2. Pedro também afirmou: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus 16 e 16. Amém? Então não resta dúvida. A própria palavra do Senhor já traz o testemunho fiel de que Jesus ele é o Filho do Deus vivo. Jesus ele também é o soberano Salvador. Soberano, você vai ver isso na aula passada, que é um atributo único de Deus. Ele é soberano e é um atributo incomunicável do Senhor. É um título que somente quem é Deus recebe. Por qual é a prova de que Jesus ele é Deus? Porque Jesus também é dotado dos atributos divinos. Jesus ele conhece o pensamento, então ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas e ninguém esconde nada dele. Então isso é um atributo que somente Deus tem. Jesus ele possui o atributo da onisciência. Jesus também tem todo o poder, quando ele disse lá em Mateus, no capítulo 28, quando ele disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Jesus também é onipresente, ele está também em todos os lugares, ele está presente em todos os lugares. Quando as Marias viram Jesus no sepulcro ressuscitado, e logo após, quando elas correram para o cenáculo para anunciar aos discípulos, Jesus se apresentou lá também a eles fisicamente, não estava em espírito, estava carnalmente, fisicamente, porque ele mesmo pediu para que Tomé o tocasse nas suas mãos e Tomé tocou, confirmando e acreditando que Jesus estava ali presente com eles. Então Jesus ele é onipresente também, está em todos os lugares. Então, já podemos concluir que Jesus, ele é Deus, porque ele possui os atributos divinos. Um dos atributos que o tornam Deus também é que ele recebe a adoração, de que ele também é soberano, Ele também é um Senhor, chamado de Senhor. Também é o que nós vamos ver agora neste ponto. Ele é o soberano Salvador. Quando estudamos Jesus como Salvador do mundo, vemos a sua grande missão. E poderíamos perguntar: qual a missão de Jesus neste mundo? Na primeira epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 3, no versículo 18, encontramos a resposta. Porque também Cristo morreu uma só vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Que versículo lindo, Maravilhoso. Está escrito lá na carta de Pedro, na primeira carta de Pedro, no capítulo 3, versículo 18. Você pode ver também 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19, que explica que levar-nos a Deus é, portanto, a grande missão de Jesus. É ser o grande mediador entre Deus e os homens. Fazer o contato, levar, aproximar o homem de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, e o versículo 12. Jesus é o soberano Salvador, porque venceu o diabo. Hebreus capítulo 2, versículo 14 e versículo 15. E porque restaurou o homem decaído, readmitindo-o à presença de Deus e restabelecendo a sua comunhão com o próprio Deus. Marcos capítulo 10, versículo 45 e também Hebreus capítulo 2 e o versículo de número 10. Amém, amados? Cristo,
o grande mediador. Este você já viu em Atos 4 e 12. Mas também é importante deixar frisado aqui a palavra mediador. Mediador significa intermediário, é alguém que intervém diante de uma pessoa em favor de outra. Jesus, ele é este mediador. Você vai ver isso também em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Quando o homem pecou, ele se separou de Deus. Consequentemente, morreu para Deus. Não é? O pecado veio para a humanidade através do homem, e através do pecado também veio a morte. Romanos capítulo 5 e o versículo 12 fala sobre isso. Mas Cristo, através do seu sangue derramado na cruz do Calvário, nos deu a vida abundante. João capítulo 10 e o versículo também de número 10. O homem por si só não poderia jamais retornar a Deus, se não houvesse a intervenção divina. Na terra, em época alguma, se achou ou achará alguém digno de resgatar o homem a Deus. Pois não existe um justo, nenhum sequer. Você vai ver isso em Romanos 3 e 10. Mas Cristo, o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo, se fez carne e habitou entre nós. João capítulo 1 e o versículo 14. O pecado entrou no mundo por um homem, Adão. E Deus, provando que como homem, também poderia vencer e aniquilar o pecado. Através de Jesus, vindo em carne, nascido de mulher, para nos proporcionar o direito à salvação, à reconciliação com Deus. Todos nós estávamos desgarrados como ovelhas sem pastor. Isaías 53 e 6. Mas Cristo, o sumo pastor, o bom pastor, 1 Pedro capítulo 5 e versículo 4, veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas 19, versículo 10. Amém? Você está notando que eu estou citando também referências bíblicas para comprovar pela palavra de Deus, à luz da Bíblia, que Jesus ele é Deus e também é o nosso Salvador. E nesta feita, ele é o nosso mediador. Não existe outro mediador. Não existe outra pessoa que intercede por nós diante de Deus, a não ser o próprio Deus, a não ser Jesus Cristo. Muitos estão aí citando outros mediadores, mas não existe outro mediador que não seja Jesus Cristo. Queridos, vamos falar também sobre Jesus e a sua natureza humana. É importante lembrar que Jesus, quando veio ao mundo como homem, ele também padeceu todo o sofrimento que um ser humano sofre. Ou seja, ele estava sujeito às paixões, a todas as coisas, passivo a todas as paixões, a todas as transgressões, a tudo que o homem passa, sofre, escolhas, desejos, sonhos, projetos. Jesus ele passou por tudo isso. Necessidades, né? Jesus ele padeceu, sofreu e estava também sujeito a tudo que um ser humano passa. Jesus também passou, tá certo? Então a gente vê isso em Mateus no capítulo 4 e o versículo 11, né? Jesus ele sentiu fome quando ele foi tentado pelo diabo. Ele foi tentado a transformar as pedras em pão para que ele saciasse a sua fome. A Bíblia ensina que Jesus ele era verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Jesus estava ali como Deus, mas também em sua natureza humana, nascido de uma mulher chamada Maria, né? Por intervenção do Espírito Santo. Ele foi gerado no ventre de Maria e nasceu como uma criança simples, comum, uma criança normal, como eu e você nascemos. Jesus também nasceu e cresceu, teve uma infância, teve uma juventude, teve a sua fase adulta e começou o seu ministério aos 30 anos. E a partir daí, ele passou por muitas e muitas coisas que um ser humano também sente. Vale lembrar que Jesus trabalhou, era trabalhador e teve uma profissão. Jesus ele era carpinteiro, né? Exerceu a mesma profissão que o seu pai exercia na época. Então a gente já deixa claro aqui que Jesus ele era verdadeiro
homem e verdadeiro Deus. Amém, amados? Ele não usou de nenhum dos seus poderes divinos para proteger-se contra os sentimentos humanos, para se privar dos sentimentos humanos. De maneira nenhuma, ele passou por todos eles. Isso você vai ver em Filipenses capítulo 2, versículo 6, versículo 8 também, do 6 até o 8. Ele experimentou o cansaço, a fome, a sede, a tristeza, a alegria, a dor, enfim, todas as dificuldades e sentimentos, inclusive os mesmos atrativos inerentes ao homem. Isso você vai ver em Hebreus capítulo 2, versículo 18. A única diferença é que Jesus estando tentado, como qualquer um de nós, ele não pecou. Hebreus capítulo 4 e o versículo 15. Amém? Deus, ele encarnou para sentir o que nós sentimos. Sendo ele Deus, pode interceder junto ao Pai por nós em misericórdia, porque ele nos conhece. Ele conhece a nossa estrutura e lembra-se de que somos pó. Salmo 103, verso 14. Ele nos ajuda a vencer, porque ele venceu como homem, né? Ele venceu as adversidades da vida e ele nos ajuda também a vencer. Por isso que ele disse que no mundo nós teremos aflições e tribulações, mas que tenhamos bom ânimo. Ele venceu o mundo. Jesus é Deus, queridos. Sabemos que Jesus, ele é Deus, embora vindo ao mundo como homem, padecendo os mesmos sofrimentos que qualquer um de nós, mas devemos atentar para a sua também eterna divindade. Nós devemos também falar de Jesus como Deus, pois muitos aí têm pregado e ensinado que Jesus é um Deus com D minúsculo. Então, muito cuidado com esses ensinamentos. Desde a época de Paulo já existia um tal de Ário, né, com a doutrina ariana, pregando de que Deus ele criou um semideus, ou seja, um Deus com D minúsculo chamado de Jesus Cristo, que este era um super ser humano dotado de algumas divindades de Deus, de alguns atributos de Deus. Heresia, muito cuidado com isso aí, né? É uma pseudodoutrina, não provém de Deus. Dizer que ele é um Deus com D minúsculo é pregar o politeísmo, é dizer que existe mais de um Deus, né? A crença em vários deuses, é o politeísmo. Nós, crentes salvos e lavados no sangue de Jesus, somos totalmente contrários a este ensino maligno, pois somos monoteístas. Nós falamos isso na aula passada também, sobre o teísmo e mais especificamente sobre o monoteísmo, que é a crença em um único Deus, porque cremos na existência do Deus único e soberano. Isaías 37, versículo 16, capítulo 44, versículo 8, capítulo 45, versículo 22, capítulo 46, versículo 9, 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6. Então está cheia, a Bíblia Sagrada está cheia de comprovações de que só existe um único Deus. Jesus é Deus eternamente. Salmo 90, verso 2. Desde o princípio, a gloriosa e divina presença do nosso Senhor Jesus Cristo ele já é manifestada. Isso você vai ver em Gênesis, no primeiro capítulo, primeiro versículo também. João, capítulo 1, versículo 1 e 2. E também fala que Jesus ele é o sábio arquiteto da criação e de todas as coisas, né? Provérbios 8, versículo 12, Salmo 148, verso 1 e 6. Sem ele, nada teria sido feito. Você vai ver isso no versículo 3 do capítulo 1 do Evangelho de João. Nem mesmo os nossos anseios serão realizados sem a magnífica interferência de Jesus. Amém? João capítulo 15, versículo 5. Eu vou estar sempre colocando aqui os versículos, porque eu falo muito rápido, né? Mas vou estar sempre colocando, porque se você quiser dar pausa, você dá pausa, anota lá e vai procurar também, vai estudar com a Bíblia em mãos. Amém, amados? Atributos divinos e humanos de Jesus.
Jesus era 100% homem, 100% Deus. Quando eu falo 100%, eu falo de forma plena, completa, não é verdadeira. Jesus ele era verdadeiro homem e verdadeiro Deus, isto é, nele estavam manifestas as duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. A única diferença de Jesus para nós que somos homens é que nós não temos a natureza divina, nós não somos Deus. Mas a partir do momento em que nós aceitamos a Cristo, nós passamos a aceitar Jesus Cristo em nós. Então nós temos a natureza de Cristo dentro de nós, não é? Podendo habitar em nós. A natureza espiritual. Então o nosso espírito foi ligado a Deus novamente através do sangue precioso, remidor e salvador de Jesus Cristo. Isso nos fez com que a nossa natureza antiga, pecaminosa, ficasse mortificada. Não é morta, mas mortificada. Como que morta? Fraca, sem forças. Porque dentro de nós acontece uma guerra constante e diária que nos faz estar sempre alimentando a nossa natureza espiritual, nosso contato com Cristo, nosso contato com Deus, fazendo com que a natureza antiga, a natureza de Adão, a natureza do homem carnal, pecaminoso, que está dentro de nós, a tendência a pecar que existe dentro de nós, enquanto nós estivermos aqui nesse mundo, fazendo com que ela sempre esteja fraca, doente e quase morta. Amém? Fazendo nós sempre estarmos fortes em Cristo Jesus. A única diferença, amados, é que a natureza humana de Jesus ela não vivia em conflito com a natureza divina de Jesus. Elas sempre andavam em harmonia, porque o pecado não tinha poder sobre Jesus. Jesus em tudo não pecou. Isso fez com que ele conseguisse andar de uma forma, viver de uma forma plena, em harmonia com as suas naturezas. Ele era 100% homem, 100% Deus. Como homem, ele teve sede, João 4:7. Como Deus, ele é a água da vida, João 4:14. Como homem, ele provou privações, Mateus 8:20. Como Deus, ele alimentou multidões, Mateus 14:19 e 21. Como homem, ele utilizou um barco para navegar, Mateus 8:23. Como Deus, ele andou sobre as águas, Mateus 14:25. Como homem, ele se alimentou, Mateus 9:11. Como Deus, ele é o pão vivo que desceu do céu, João 6:33. Como homem, ele experimentou a morte, Marcos 15, versículo 37. Como Deus, ele ressuscitou e está vivo para todo sempre, Mateus 28:6. Como homem, ele foi um humilde servo, Filipenses capítulo 2, versículo 7 e 8. Como Deus, ele é o Todo-Poderoso, Gênesis 17, versículo 1 e Mateus 28 e o versículo 18. Você vê em João capítulo 8, versículo 58, o próprio Jesus dizendo que ele disse, eu sou. Não é? Então, ele usa a mesma expressão que o próprio Deus, o Pai, usou lá no Antigo Testamento, no livro de Êxodo, capítulo 3, quando ele mesmo se dirigiu a Moisés dizendo, eu sou o que sou. Esta linguagem está escrita de uma forma igual lá em João capítulo 8, versículo 58, quando o próprio Jesus, o próprio Deus, encarnado como homem, ele também se expressa da mesma forma dizendo, eu sou, provando que ele e o Pai são o nosso Deus. Né? Ele e o Pai são o Deus que nós servimos, o mesmo Deus que nós servimos. Amém, amados? Deu para entender aí? Mas para frente nós estaremos ensinando sobre a Trindade. Então você vai saber de uma forma, vai conhecer de uma forma mais plena como que significa isso aqui de Deus, do Pai, do Filho e o Espírito Santo, três
sendo o único Deus que nós servimos, né? É bacana, é muito legal nós estarmos aprendendo sobre isso. Então, queridos, rápido resumo sobre Jesus, não é? Eu espero que você tenha aprendido essa aula de hoje. E a gente vai fazer sempre assim pequenas aulas rápidas de 35, 40 minutos no máximo, estourando 1 hora no máximo, não é, para não cansar vocês e vocês também não estar sempre olhando essa cara feia aqui, que sempre está aqui falando para vocês. E também porque eu falo demais, né? Então não tem como ficar muito pequeno esses vídeos. Então eu agradeço pela sua vida e espero que não tenha dúvida. Se ficou alguma dúvida, procura a gente, né, pelo WhatsApp. Os irmãos da nossa igreja aqui em Amparo vão ter nosso WhatsApp, né? Não vou colocar aqui por questão de ética, porque esse vídeo vai estar lançado nas lives, né, em todas as plataformas digitais, para que não chova de contato aqui no nosso telefone, né? E até por questão de segurança, alguém queira fazer algo malicioso com o nosso telefone. Você que conhece, você que é da nossa congregação, acessa lá o nosso contato e faz a sua pergunta, ou se você quiser, deixa nos comentários do nosso canal, aqui nas nossas plataformas, a sua pergunta, e nós estaremos respondendo sempre na maneira do possível para você. Amém, amados? Eu agradeço a sua participação e você tem encontro marcado na próxima semana, onde nós estaremos postando a nossa terceira aula, falando sobre o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo. Será que ele é uma força ativa? Será que ele é somente um poder que Deus usa? Será que o Espírito Santo existe mesmo? Ele é uma pessoa? Vamos aprender na nossa terceira aula do nosso discipulado. Amém? Eu espero que você tenha ficado comigo até este momento. E não esquece, a palavra de Deus, ela é a única e infalível bússola do cristão. É o nosso manual de fé. Quer aprender mais sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, sobre as doutrinas que agradam a Deus? A Bíblia Sagrada está aí ao seu alcance. Pede a Deus, pede auxílio do Espírito Santo e medita na palavra do Senhor. Eu tenho certeza que Ele esclarecerá os teus anseios, as tuas dúvidas, e você continuará firme nos caminhos do Senhor. Continua nesse curso estudando as nossas aulas, anotando os nossos versículos, e juntos nós vamos caminhar até o final, onde nós estaremos concluindo brevemente os nossos assuntos, as nossas aulas do nosso discipulado. Que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.